E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, deixa eu ver, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aí. E aí, como vocês estão, seres? Bem, bora continuar a leitura de hoje no livro dos Narcóticos Anônimos. E nós paramos na última leitura, na página 134, onde nós íamos falar sobre. Nós estávamos lendo relatos, né? E a gente ia entrar num novo relato. Enquanto ele usava, ia de uma mãe para outra, da casa da mãe dele para o serviço militar até o casamento, quando sua esposa cansou da insanidade e encontrou a única reunião de NA. Em sua história, da nossa primeira edição, esse adicto admite que levou tempo, mas finalmente aprendeu a agir e a ser responsável por si. Encontrei a única reunião de NA no mundo. O meu nome é Bob B, de Los Angeles. Quanto ao tema de pessoas, lugares e coisas, a minha história não é muito diferente daquela do executivo, que só está no lado oposto do travessão. Eu cresci no lado errado da linha do trem, pobre, desfavorecido, na época da depressão, em um lar desfeito. Palavras de amor nunca foram ditas na minha casa. Havia muitas crianças na minha casa. A maioria das coisas que me lembro sobre a minha vida são lembradas em retrospecto. Enquanto estavam acontecendo, eu não sabia nada sobre elas. Eu só me lembro de ir vivendo a vida, me sentindo diferente e desfavorecido. Nunca me senti muito confortável onde quer que estivesse, com o que eu tivesse em qualquer momento. Cresci em um mundo de fantasia. As coisas do outro lado da cerca sempre pareciam ser melhores. A minha grama nunca era verde o bastante. A de ninguém nunca é, né? Minha cabeça sempre estava em horário de almoço. Conhecia todos os atalhos para poder conseguir passar na escola. Sempre tive o sonho de sair de casa. Não era o lugar para se estar. Minha grande fantasia de que iria existir alguma coisa boa lá fora, em algum lugar. Comecei a usar bastante tarde na vida. Eu tinha 18 anos. Eu digo que é tarde comparado com a idade que os garotos estão fazendo isso hoje em dia. A minha mãe mandava na casa com a mão de ferro. Era o seu método. A maneira constante pela qual eu conseguia atenção era fazendo o meu traseiro apanhar diariamente. Descobri que outra maneira de ter atenção era ficando doente. Quando eu ficava doente, ganhava as coisas que sentia ser necessárias, que eram amor e atenção. Culpava minha mãe por não ter feito escolhas melhores na vida dela, de modo que eu fosse feliz no meu processo de crescimento. Fui para o serviço militar porque era um lugar para onde fugir. Permaneci nas Forças Armadas por um longo tempo, porque eles custeavam para mim as mesmas oportunidades que eu tinha em casa. 3 refeições quentes, uma cama e nenhuma responsabilidade. Eu posso dizer que eu era uma pessoa responsável porque eu tinha uma patente e fiz isso ou aquilo, mas era somente porque eles me deram instruções adiantadas sobre o que fazer, quando fazer e quanto fazer. A minha primeira droga foi o álcool. Eu descobri que havia 2 personalidades. Uma quando sob efeito de álcool e outra sob efeito de outros narcóticos. Acontecia uma mudança de personalidade. Entretanto, mais tarde eu descobri que essa mudança de personalidade era ainda mais antiga. Eu era 2 pessoas mesmo antes de começar a usar. Eu tinha aprendido a roubar cedo, tinha aprendido a mentir cedo, tinha aprendido a trapacear cedo. Utilizava esses processos com sucesso. Eu era adicto ao roubo muito antes de ser adicto às drogas, porque isso me fazia se sentir bem. Se eu tivesse alguma das suas coisas boas para espalhar por aí, eu me sentia bem. Eu tinha uma coisa com o roubo, eu não podia entrar num lugar sem roubar algo. Eu era tão ingênuo que eu não sabia nada sobre drogas. Drogas não era algo de que se falava nos anos 1930 e 1940. Não é que as drogas mudaram. Antigamente as pessoas simplesmente não falavam delas. Elas não falavam de sexo ou drogas ou religião. Nem discutiam ou explicavam essas coisas. Simplesmente eram coisas das quais não se falava. Experimentei pela primeira vez a minha droga de escolha, que foi a heroína, no Extremo Oriente. Ouvi falar do ópio e experimentei. Descobri que podia cozinhar a heroína e colocar numa agulha. Em outros países havia uma grande variedade de drogas que você podia conseguir simplesmente entrando numa farmácia e pedindo por elas. Então eu fiquei fora do país por 9 anos. Dessa maneira, eu não era confrontado com as atitudes e restrições dos Estados Unidos.
Eu não sabia nada sobre a progressão da minha doença. Eu não sabia nada sobre adicção. Andei por aí na ignorância da adicção por muitos anos, sem saber, simplesmente sem saber. Ninguém me explicou que quando você usa drogas, por um ano você fica dependente. Ninguém me contou sobre a retirada das drogas. A única coisa que alguém me falou foi: não fique doente. E o modo de fazer isso era continuar usando. Um dos problemas que eu encontrei junto aos militares foi o de que eles davam ordens, te mandavam para fora e não enviavam o fornecedor junto. E você fica doente. Você tenta prevenir isso da próxima vez, tentando conseguir um suprimento grande o bastante, e o seu estoque de um mês dura uma semana, ou apenas 2 ou 3 dias. Eu não sabia nada sobre a progressão da doença e nem sobre as consequências de minhas ações. A gente nunca imagina. No que diz respeito ao exército, a progressão da minha doença me pegou. No meu caso, foi da faculdade. Quando comecei a transportar e a contrabandear. Além disso, quando você usa drogas, a ponto de não conseguir comparecer ao serviço, eles fazem cara feia. A próxima coisa que eles fazem é te levar e te trancar. Aí, então, os militares me fizeram uma coisa cruel. Eles me jogaram nas ruas. Eu estava mal equipado para cuidar de mim mesmo. Eu tinha ido de uma mãe para outra mãe. Havia tomado conta de mim depois de me vir na rua sem ninguém para cuidar de mim. Não sabia nada sobre pagar aluguel ou ser responsável. Assim, eu tinha que passar essa responsabilidade para quem quer que eu conseguisse. E eu passei por muitas mães. Eu tive que aprender a me virar na rua. Você se dá conta que os militares têm um monte de equipamentos que podem ser vendidos e eu costumava vender essas coisas porque eu gostava de roubar. Eu tive que aprender outros esquemas, tais como atravessar lojas, escondendo cigarros e bifes debaixo do braço, pular de janelas do segundo andar e correr de policiais. Eu acho que tem certa excitação que acompanha a adicção às drogas. Era muito parecido com as minhas brincadeiras de polícia e bandido quando criança. Eu descobri que existem mais policiais do que adictos a drogas. Eles estavam por aí te vigiando. Nunca consegui entender como eles podiam entrar numa multidão de pessoas, me escolher e dizer: vamos, entra no carro e vambora. 9, 10 vezes eles me pegavam sujo. Durante o processo de encontrar as mães, uma mãe me encontrou. Pensei que devia cercar essa daí e assinar os papéis com ela, de modo que ela não pudesse fugir. Escolhi certo. Escolhi alguém que não estava usando. Sabia sobre aquelas que usavam. Elas nunca estavam lá quando eu era trancafiado. Elas nunca tinham dinheiro da fiança. Elas nunca podiam visitar porque estavam muito ocupadas cuidando dos próprios vícios. Eu tinha encontrado então uma dessas fora de suspeita. Ela estava na escola, trabalhava e tinha lugar para ficar. Ela só tinha uma falha. Não sabia que precisava de alguém para tomar conta. E eu era o candidato perfeito. Queria que tomassem conta de mim. Ela não sabia que precisava de alguém para tomar conta. Ai, era ele, né? E eu era um candidato perfeito. Queria que tomassem conta de mim. Ele ia me ajudar a montar a minha cena. Ela me propôs casamento ainda na cadeia e eu disse: sim, eu aceito. Vá lá e paga a fiança. Pelos próximos 3 anos, fiz ela ficar doida tentando me acompanhar. Ela então saiu e encontrou a única reunião de narcóticos anônimos no mundo. Como ela conseguiu fazer isso, eu não sei. Na época só existia uma reunião no mundo inteiro e ela saiu e encontrou. E eu mandei ela para a reunião. Fiz ela ir lá conferir. Você tem que entender que naqueles dias, adictos a drogas eram muito mal vistos. Bastava declarar que dois adictos a drogas iriam se encontrar em algum lugar, que logo uma tocaia policial era armada. Era dessa forma que tratavam adictos naquela época. Havia muita pouca compreensão sobre adicção. Ficava muito desconfiado com qualquer coisa que tivesse a ver com a ajuda aos adictos a drogas. Sabia que eles faziam com os adictos, eles os trancafiavam, pronto. Não havia qualquer programa para eles, exceto os presídios de Fort Worth ou Lexington. Eu sempre tinha uma história triste para justificar o meu uso. Todos nós, né? Um dia depois, é muito interessante a gente se identificar nas histórias. Um dia depois daquelas viagens de 6 meses para ir pegar um pão na lojinha da esquina, eu cheguei em casa e as minhas malas estavam arrumadas na porta. Ela tinha me dito 50 vezes ou 1000 vezes: você vai ter que ir embora. Dessa vez foi diferente. Dessa vez, tinha qualquer coisa no tom de voz dela. Um dia, depois daquelas viagens de 6 meses para ir pegar um pão na lojinha da esquina, os meus saí para ir ali. Nossa, durava 5 dias. Saía e falava assim: não, vou só ali buscar um negócio.
então eu vou só ali na casa do fulano. Rapidinho. Eu tô voltando, eu volto hoje ainda. Vixe, saí demais pra trabalhar. Nossa senhora, estudar. No tanto que eu fui pro Berlândia estudar, nem da esquina, nem do bairro eu saí. Galera, o negócio não é fácil não, viu? Graças a Deus é que a gente vence, mas assim, o negócio é babado. E assim, no máximo, muito respeito por todos e os adictos e as pessoas. Eu conto meu relato sem medo, falo e tudo, porque superei de uma forma, mas demorei também alguns anos, inclusive, para assumir que eu era adicta. Isso demora um pouco a gente aceitar, demora um pouco. Não é aceitar que tem que assumir pro mundo, não, viu, gente? A gente não assume pro mundo de verdade, é porque aqui a gente não aceita, viu? É doloroso e não é pelo que as pessoas vão pensar. É difícil de explicar, às vezes, porque não é bem pelo que as pessoas vão pensar, porque a gente caga e anda para as pessoas ver a gente usando. Viu? Não é bem só ter vergonha, não. Eu, por exemplo, sempre caguei e andei. Eu comecei depois, sempre me policiava em relações a trabalho, essas coisas, mas, por exemplo, festinha, esses trens, a gente se preocupa muito, não, viu? Então, assim, a gente se extravasava mesmo. E assumir isso, que a gente tem essa vulnerabilidade, é muito mais difícil do que ser visto na mídia, muito mais. E dizer que a gente não conseguiu sozinho, dizer que a gente não deu conta. Então, assim, parabéns para todos, sempre, tá? Para quem chegou até aqui, tem vivido um dia de cada vez. Então, continuemos, lutemos, né? Só por hoje, é sempre isso mesmo, é só um dia de cada vez que a gente tenta. Caiu, levanta, vai varrer a casa, tá? Aprendi esse termo aí com um amigo e vou levar isso pra minha vida. Caiu, levanta, vai varrer a casa, tá? Vai varrer a casa, vai lavar uma louça, vai ler um livro, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Esquenta com o tombo, mas não, levanta. E vambora, vamos voltar a ler aqui. Cheguei em minha casa e as minhas malas estavam arrumadas na porta. Ela tinha dito 50 vezes ou 1000 vezes: você vai ter que ir embora. Dessa vez foi diferente. Dessa vez tinha qualquer coisa do tom de voz dela. Então eu peguei minhas malas e fui para o único lugar que eu tinha para ir, as ruas. Eu tinha me acostumado a viver nas ruas. Sabia como viver na traseira dos carros velhos, lavanderias velhas, qualquer prédio velho e vazio, sua casa ou minha casa. É claro que eu nunca tive a minha casa. Eu não tinha como pagar o aluguel. Eu nunca soube como pagar o aluguel. Se eu tivesse $3 no meu bolso, esses dólares seriam para a droga antes de ser para eu arranjar um lugar para ficar. Era simples assim. Eu acho que paguei aluguel para poder me mudar para lá. Daí em diante, o nome disso era Pegue-me se puder. Geralmente, não fazia nenhuma diferença, porque eu estava sob a tutela do Estado a maior parte do tempo. Eu só corria as ruas até que me trancassem. Daí eu tinha um lugar para ficar. Podia descansar e recuperar minha saúde para poder voltar e sair fazer tudo de novo. Cheguei em Narcóticos Anônimos, aproximadamente 21 anos atrás. Mas eu não cheguei por mim. Cheguei somente para calar a boca dela. Ia doidão para as reuniões. Eu não tinha carteira de motorista, era incapaz de arranjar emprego. Não tinha lugar para ficar e eu era da cor errada. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha uma patroa ou precisava de uma nova. Levava todos esses meus problemas para eles e eles me diziam: continue voltando. E eles diziam: pratique os passos. Eu costumava ler os passos e pensava que isso era trabalhá-los. Anos depois, descobri que mesmo lendo os passos eu não sabia o que tinha lido. Eu não entendia o que tinha lido. Em muitos lugares me disseram que eu era um adicto. Eu tinha sido rotulado como um adicto. Do tempo militar às cadeias, e de modo bem claro, eu tinha sido rotulado. Eu aceitava isso, mas não entendia. Eu tinha que sair e fazer algumas experiências antes de voltar ao programa. Uma das coisas que eu tive que aprender foi a entender do que o programa falava. Tive que me dispor sobre o que o programa falava. Foi só depois de estar nos portões da morte que eu quis entender. Acho que a morte é a conselheira permanente.
Eu tinha tido algumas overdoses, mas isso era mais ou menos o tipo de lugar que eu sempre quis estar. Era sempre justo antes de cair no precipício e tudo parecia estar bem. Quando eu saía da overdose, eu dizia, uau, me dá um pouco mais. Isso é insanidade, cara. O fim para mim foi quando eu estava para ser arrancado de uma cerca por um tiro e não por mim mesmo. Eu não gostei. Brincar de polícia e ladrão lá fora é perigoso. Eles têm armas e eu não gosto de ser usado como alvo para tiro. Havia mais casos de policiais enfiando revólveres na minha boca e por cima da minha cabeça, me dizendo para eu me esticar de pé contra o muro. No meu último dia de uso de narcóticos ou drogas de qualquer tipo, eu tinha acabado de usar e 2 policiais me esparramaram sobre a cerca de arame que eu estava tentando pular. Imediatamente fiquei sóbrio e limpo. Tudo ficou muito claro e eu não queria morrer daquele jeito. Alguma coisa fez um clique na minha cabeça e eu pensei, não precisa ser desse jeito. Foi quase, não foi da polícia, mas foi bem assim. Tuf, que eu olhei e falei, não, que vida. Que vida. Meu cérebro não pode ser desperdiçado desse jeito não, gente, não dá. Depois daquele descanso, as recuperações finais, descobri que podia trabalhar esses passos. O resultado foi a somatória total da minha vida que se modificou. Fiquei envolvido na prática dos passos, tentando compreender do que eles falavam, realmente entender do que eles estavam falando. Eu descobri que há certa quantidade de ação que vem junto com cada passo. Eu tinha que entrar em ação a respeito de como os passos se aplicavam a mim. Sempre achei que os passos se aplicavam a outros, não a mim. Cheguei até a falar sobre Deus e espiritualidade. Há muito tempo eu tinha colocado Deus numa lata e posto numa igreja. E eu não tinha nada a ver com a igreja. Descobri que Deus e espiritualidade não tem nada a ver com a igreja. Tive que aprender para me envolver. Tem sido uma aventura e tanto. Minha vida se modificou de tal maneira, é quase inacreditável que eu tenha estado lá um dia. Entretanto, eu sei de onde vim. Tem coisas que me lembram constantemente disso. Preciso de lembranças constantemente de recém-chegados e de conversar com outros. Este programa tornou-se parte de mim. Tornou-se para mim uma parte da vida e de viver. Compreendo mais claramente que as coisas estão acontecendo na minha vida hoje. Eu não luto mais contra o processo. Vim para reuniões de narcóticos anônimos de modo a cuidar das responsabilidades que me foram dadas. Hoje eu cuido e me importo. Sou adicto ao amor, ao carinho e à partilha que acontece em NA. Desejo mais dessas coisas em minha vida. O meu problema é a adicção. Ela tem algo a ver com drogas e a maneira de não saber lidar com a vida. Tem algo a ver com aquilo que vem de dentro, com aquela compulsão e aquela obsessão. Agora eu tenho as ferramentas para fazer alguma coisa a respeito. Os 12 passos de recuperação são as ferramentas. Ele morava outra leitura. Ele morava num lugar que muitos chamam de paraíso, mas a sua história da nossa primeira edição, este relato de praia, partilha que para um adicto a sarjeta está na mente. Através de NA, ele encontrou uma sensação de paz e uma nova maneira de viver. Serenidade no meio do Pacífico. Eu sou um adicto a drogas e grato, limpo pela graça de Deus, dos 12 passos de narcóticos anônimos. A vida hoje me preenche e há alegria no meu coração. Não foi sempre assim. Bebi e usei drogas por 12 anos, numa base diária por 10 desses anos. Eu era um adicto tipo sem esperança. Realmente parecia para mim que eu nasci assim. Eu nasci e me criei no sul da Califórnia, em uma família amorosa de classe média. Tanto quanto minha irmã éramos crianças queridas e amadas, e isso foi demonstrado de todas as maneiras. Tanto quanto posso me lembrar, eu sentia separado dessa família de toda a minha vida. É claro que eu estou falando de um medo intenso da vida. Não consigo me lembrar de sentir a simplicidade de uma criança. À medida que crescia, eu me apresentava à personalidade do adicto, à teimosia excessiva. Eu sempre queria as coisas do meu jeito. Se eu não conseguisse, com certeza faria todo mundo ficar sabendo disso. Crescendo no sul da Califórnia, eu parecia entrar em todas as coisas normais, ir à praia, entrar em esportes, mas os medos e sentimentos da inadequação nunca me deixavam viver de acordo com o meu potencial. Fui um aluno regular por todo o tempo de escola. Eu tinha muitos amigos, mas me isolava dominado pelo medo. Eu acho que eu tinha mais ou menos 15 quando aprovei a minha primeira droga, o álcool. A partir do primeiro drink ficou óbvio. Finalmente eu tinha encontrado libertação do medo. Assim eu pensava. Desde o começo me identifiquei com os rejeitados, as pessoas que dormiam na praia debaixo do pier. Olhando para trás, esses 12 anos, eu vejo como eu amei a cada nova droga que experimentei. O álcool foi apenas o começo. Se desse onda, eu queria experimentar, sempre queria mais.
Não importava se era cheirar cola, tomar pico da melhor coca ou heroína. Eu não era um adicto rico, seletivo. Eu só precisava ficar chapado e toda a minha energia era colocada nessa direção. Desisti da escola no último ano. Surfar tinha se tornado uma parte da minha vida. Então eu fui para o Havaí. Os meus pais estavam muito confusos com o seu filho, que não fazia um bom trabalho em esconder o seu desespero. Para todos aqueles que eram sãos, passou muito tempo depois de começar a usar até que o álcool e as drogas pararam de me dar o que davam no começo. O medo tinha voltado, só que muito pior do que antes. A minha primeira viagem ao Havaí, em 1962, foi só o começo de muitas mais que viriam, sempre tentando fugir de mim mesmo. O Havaí era e é um paraíso, mas eu só via pelas lentes de estar doidão. Graças ao clima quente, era fácil buscar a única vida que eu conhecia. O modo de vida era vagar pelas ruas e dormir em carros estacionados ou outros abrigos disponíveis. Aos 19, eu estava de volta ao Havaí pela terceira vez, um adicto com força total e tão perdido e confuso que só sabia que tinha que beber e usar drogas e não havia outro jeito. Voltando para a Califórnia, ao final do verão em 63, eu me peguei entrando para a Marinha. Estando perdido, isso parecia a coisa mais fácil a fazer. Era só assinar o meu nome. Era mais fácil que procurar um emprego. Eu já estava tão desgastado e queria algo diferente, mas eu não sabia como pedir ajuda. A Marinha, claro, não era a resposta. As drogas continuaram e depois dos 2 anos eu fui dispensado. O psiquiatra disse que a minha mente tinha ficado desordenada pelo uso de maconha e LSD. Além do mais, eu tinha pulado a morada do navio, irado com a Marinha. Fiquei convencido de que assim que eu saísse da Marinha as coisas eram diferentes. Ninguém ia me dizer o que fazer, mas eu encontrei um novo amigo nesse ponto, o mundo do pico. Isso era em 65, e os 6 anos seguintes foram piores da minha vida. Do modo como vejo hoje, aqueles anos me trouxeram para o programa. Depois de sair da Marinha eu me casei. Como e por que essa mulher casou comigo é um mistério até hoje. Na nossa noite de núpcias, injetei um tanto de narcótico e dormi na praia de Venice com os meus cachorros. Esse é o tipo de comportamento que um adicto egoísta e egocêntrico tem, preocupado apenas com ele mesmo e com ficar chapado. A maneira que eu tinha de ficar chapado era traficar, sendo sempre o intermediário. A casa que nós morávamos estava sendo vigiada. Isso era no canal de Venice, em Venice, na Califórnia. Os meus pais sabiam o que estava acontecendo, então com a minha esposa grávida de 4 meses, eles nos ajudaram a sair de lá e voltar para o Havaí. Moramos na Praia do Norte. Era uma praia mais isolada de Oahu. Muitos jovens moravam lá. Isso foi em 67. Nessa época, o LSD era mesmo muito popular e todo mundo estava dentro da coisa espiritual, religião oriental e gurus. Havia 2 professores de Harvard que estavam tomando LSD e dizendo que você podia encontrar Deus. Quando então eu pensei que todo esse amor, paz e alegria soava bem. Eu queria que os sentimentos que eu tinha parassem. O medo dominava a minha vida. Eu tinha injetado muita anfetamina na Califórnia no ano que tinha passado. Eu decidi limpar a minha vida no Havaí. Então tomei psicodélicos, fumei haxixe e tentei meditar. Tinha lido em algum lugar que quando o aluno estava pronto, o professor aparecia. Mal imaginava que o programa de narcóticos anônimos estava prestes a ser apresentado a mim e que ele é que ia se tornar o meu professor. Consegui ficar longe de injetar o narcótico esse ano. Minha mulher e eu tivemos uma filhinha e estávamos vivendo de seguro social morando no interior. Eu parecia me encaixar no movimento da época. Filhos das flores, a consciência de que tudo é lindo. Mesmo assim, lá no fundo, nada estava lindo. Havia uma casa de 4 quartos ao lado da nossa, que estava para alugar, e um dia essa mulher apareceu e nos disse que Deus tinha dito para ela que era para ela morar lá. Ela estava na casa dos 50 e tinha cabelos cinza, compridos até a cintura, e andava de biquíni a maior parte do tempo. Ela não tinha dinheiro, mas disse que tinha sido guiada até aquela casa. A mulher parecia irradiar um sentimento de amor e alegria que nunca tinha sentido em nenhum outro lugar. Imediatamente depois de conhecê-la, parecia que eu a conhecia desde sempre. Alguma coisa em mim era atraída para ela. Eu imaginava que ela ia se tornar minha madrinha e ter um papel tão importante na minha vida. Esse foi o início de uma jornada que até hoje me deixa pasmo. É uma maneira de viver, uma maneira de aprender a confiança completa em um poder superior. Através de uma série de milagres, que eu agora vejo como bastante normais em minha vida, essa mulher terminou nessa casa com um aluguel pago a cada mês. Nem é preciso dizer, essa casa se tornou uma casa do programa. Iniciou uma reunião nessa casa. O nome do grupo Viajante de Beth Chambers. Com o progresso espiritual e através dos anos, ele viajou por todos os Estados Unidos, do Havaí à costa leste e pela Europa 2 vezes, sempre traindo o adicto que ainda sofre.
oferecendo uma maneira de sair por cima. Eu lembro-me da minha primeira reunião na casa em 1968. Pela primeira vez, eu me senti como se eu realmente pertencesse a algo. Não tanto por ouvir as pessoas falarem de usar drogas como eu usei, mas porque eles falavam daquilo que acontecia dentro da gente. Pela primeira vez eu descobri que outras pessoas também tinham medos. Mas mesmo com toda a esperança que essa reunião me trouxe, foi só o começo de um período de 3 anos que eu não ia querer viver de novo. Eu me identifiquei com aquela primeira reunião. Eu queria uma nova maneira de viver. Ficava limpo por um curto período e então usava de novo. Primeiro, só tomava uma cerveja ou fumava um baseado, mas eu sempre terminava injetando o narcótico novamente. Não conseguia entender na época e hoje eu percebo que ainda tinha reservas. Nunca consegui entender na época. Hoje eu percebo que ainda tinha reservas. Ainda tinha aquele pensamento que eu podia usar. No final de 1970, eu fiquei limpo 2 vezes por 3 meses. A última vez foi um pouco antes do Natal. Fumei 2 baseados e entrei em convulsões. Depois disso eu tomei 2 doses de uma vez e acabou. Por quase um ano inteiro eu não sabia o que era ficar limpo de novo. Bebia, tomava pílulas e injetava cocaína e heroína diariamente. Viver na North Shore fez ficar fácil, me manter fora de problemas. Eu não tinha muita polícia naquela área. Eu me mantive chapado, minha mulher foi embora e eu sabia que nunca mais ia ficar limpo. Uma vez eu fiquei sem narcótico e injetei várias centenas de miligramas de comprimido de cafeína. Fiquei com tremores por horas. Eu parecia estar muito desesperado por morrer. Embora eu nunca tenha acordado na sarjeta no beco sujo, eu acordava na praia, debaixo de uma palmeira, com a cara na areia. Os sentimentos eram os mesmos. A sarjeta está na mente. Vamos voltar aqui porque eu te dei uma pausinha pra ele tomar um cafezinho. Ai, deixa eu arrumar essa câmera aqui, gente, porque eu nunca sei mexer nesse regular esse negócio e eu fico muito à frente. Isso, melhorou. Fica. Então vamos lá. Realmente, eu acho que não importa o que ou quantos anos, onde vivemos ou quanto dinheiro temos. É o que está acontecendo dentro da gente que conta. Pra mim, eu sabia que eu estava morrendo, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Eu tinha desistido de NA. Todo mundo que eu conhecia no programa tinha ido embora. Minha madrinha, um grupo de adictos limpos, estava na Europa e um dos adictos limpos estava morando em outra ilha e me telefonava de vez em quando para saber se eu ainda estava vivo. Na manhã de 20 de outubro de 71, eu acordei com narcótico na casa e por alguma razão saí andando para a praia e não me chapei no momento em que abri os olhos. Eu lembro-me que era um dia cinzento, nublado e eu estava sentindo esperança. Simplesmente sentei na praia chorando, só querendo morrer. Eu não podia continuar. Um sentimento que nunca tinha experimentado na minha vida antes me atravessou. Eu senti calor e paz dentro de mim. Uma voz dizia: acabou. Você nunca mais precisa usar novamente. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Voltei para casa, arrumei algumas coisas e eu fui para o aeroporto. Eu estava indo para a ilha de Maui, onde o meu amigo Limpo estava. Minha recuperação começou com milagres. Eu não tinha dinheiro, mas eu fui direcionado aos lugares certos, na hora certa, e cheguei a Maui. Entrei e disse a ele que eu estava disposto a fazer qualquer coisa para ficar limpo. Manter-me limpo hoje é muito mais do que não só tomar aquele primeiro pico, pílula ou drink. É uma maneira de viver, uma vida que eu chamo de aventura. Eu não tenho um direcionamento para viver. São os 12 passos de NA. Eu tenho um direcionamento para viver. São os 12 passos de NA. Ou pratico e vivo eles, nesses passos, ou morro. Realmente acredito que uma pessoa que fica limpa por qualquer período de tempo está ficando limpa atravessando períodos em que parece não fazer sentido ficar limpa. Sinto que todos nós sentimos assim num ou no outro momento. Eu fiquei limpo pela graça de Deus. Os passos se tornaram minha vida. Tive que fazer muitos inventários, o 4º e 5º passos, e vou continuar a escrever o que está acontecendo dentro de mim e oferecendo isso aos outros. Para mim, essa é a maneira que funciona. Continuar dando o velho e fazendo espaço para o novo. Para mim nunca é realmente fácil fazer. Geralmente, quer ser encostado na parede e humilhado. Então eu só partilho. Dizem que este é um programa de ação, que você não pode manter o que tem se não partilhar. E como isso é verdadeiro? No começo eu pensava que tinha de dizer todas as coisas certas e salvar todo mundo. Hoje eu percebo que as únicas coisas que eu tenho para partilhar é o que está no meu coração. Hoje eu posso entrar numa reunião se estiver cheio do amor do Pai, então eu partilho isso. Mas há momentos em que entro numa reunião e quero jogar a garrafa de café pela janela. Mas eu preciso me manter honesto, pois é desse jeito que eu fico limpo. Hoje, eu sei que me manter limpo e ter um relacionamento com Deus
Como o compreendo, é a coisa mais importante da minha vida. Quando eu faço e levo a mensagem àqueles que ainda sofrem, então o resto é provido para minha vida. Realmente, acredito que não tenho que provar nada a ninguém. Levo a mensagem percebendo aos recém-chegados, sem saber que eu sou por dentro. Quem eu sou por dentro. Peraí. Levo a mensagem permitindo a recém-chegado saber quem eu sou por dentro e partilhando como trabalho os passos de um dia de cada vez. Desde que fiquei limpa em 71, a vida tem sido menos chata. Tenho viajado por todos os lados. Minha madrinha foi um exemplo prático sobre seguir o próprio coração, que de sempre abertas com um bule de café sendo feito. Peraí. Com o nosso coração, que de onde quer que fôssemos, ele estaria vivo. Nossas casas estavam sempre abertas com um bule de café sendo feito. Iniciávamos as reuniões onde quer que chegássemos. Às vezes não tínhamos dinheiro, mas íamos fazer o nosso propósito primordial e Deus sempre mostrou o caminho. Minha madrinha morreu 3 anos atrás, com 18 anos limpa. A maior parte do grupo tem família e agora estamos espalhados pelos Estados Unidos, aprendendo lições diferentes. Mas DNA sempre vem em primeiro lugar. Eu estou casado e busco coisas diferentes daquelas que buscava nos primeiros 7 anos da minha recuperação. Mas eu sei que a única maneira de obter dádivas externas é colocando o programa e Deus em primeiro lugar. Nós realmente encontramos uma maneira de sair por cima. E enquanto continuarmos a partilhá-la, não importando se não o amor, a alegria ou as lágrimas e medos, tudo ficará bem. Hoje, vivo porque existem pessoas que estão lá e se importam e vão escutar. Realmente acredito em mágica, pois a minha vida está cheia dela. Deus está nos amando agora. Depois de toda uma vida de uso, este cavalheiro do sul aprendeu que a melhor coisa que poderia fazer era abrir as portas para uma reunião de NA. Nessa história de nossa primeira edição, ele recorda de que Narcóticos Anônimos foi o lugar onde o primeiro homem lhe disse que o amava. Se você quer o que nós temos. Meu nome é Bill e eu sou viciado e um cachaceiro. Por muitos anos, a minha vida parecia que o mundo tinha passado uma mão de cartas cruel, o que me deixava com um sentimento de inadequação. O medo abriu um buraco em mim que eu nunca pude preencher com drogas e álcool. Nasci no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1933. O trabalho do meu pai requeria mudanças constantes, o que significava novas escolas, novos rostos. Eu era franzina e doente, as minhas inseguranças e inadequações aumentavam perto de pessoas novas. Lutei contra esses sentimentos, tanto verbalmente quanto com os meus punhos. Entretanto, algum tipo de punição sempre me acompanhava onde quer que fosse. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Eu me lembro do ódio que eu senti por ele ter deixado um filho único para se virar sozinho. Uma avó, uma tia, uma mãe me estragaram de tanto mimo. Carola, todas as vezes que a porta da igreja estava aberta, eu estava lá. Com a idade de 10 anos, todo mundo da família pensava que o batismo era o ideal. Eu não senti nenhuma diferença. Quando me ajoelhei, depois me levantei. Controle era o nome do jogo. Eu tentava controlar todo mundo em nossa pequena família e fora dela, incluindo a freira que me pegou roubando refrigerantes no convento. Outra forma de punição que eu senti era a rejeição. Minha mãe casou-se com um homem que mais tarde provou ser um adicto. Mudamos para outra cidade e a guerra dentro de mim se intensificou. Brigas contínuas em casa criaram mais medos e inseguranças. Quando eu estava fora, odiava a minha casa e me ressentia das pessoas dentro dela. Usando conceitos diferentes, comecei uma nova maneira de viver. Para mim não importava que extremos tinha que chegar para conseguir o amor e a aprovação de todo mundo. Assim cresceu a falsa fachada com mais desonestidade e enganos. Iria passar muitos anos de minha vida tentando ser algo que eu não era. O alívio com a maturidade dos 16 anos, bebendo álcool e um baile. Imediatamente, o meu medo de garotas desapareceu. Minha inabilidade de dançar sumiu e eu sabia exatamente quando e onde soltar a minha nova sabedoria a respeito das pessoas. O efeito passou e eu voltei à guerra comigo mesmo. Acreditava que as regras tinham sido feitas para serem quebradas. As leis da sociedade não eram para mim. Elas atrapalhavam a minha maneira de viver e eu comecei a lidar com a realidade da única maneira que eu sabia, ou seja, usando o álcool. Era para aliviar a dor. Na época era a melhor maneira de lidar com ela. Qualquer um podia mexer nos meus botões se eu pensasse que isso era necessário para que me aprovassem. Depois de um pequeno conflito com os funcionários da escola e autoridades da cidade, foi necessário uma escola particular para terminar o ensino médio. 2 anos de faculdade provaram que este mundo e tudo que está dentro dele era um lixo. Nessa fase do jogo, eu não me importava com ninguém.
Entretanto, encontrei uma jovem que preenchia todos os meus requisitos. Ela era de família antiga, de aparência muito fina, que possuía todas as benesses sociais. Fugimos e nos casamos. Entrei num novo relacionamento com o qual não estava maduro o suficiente para lidar. Eu me imaginava no futuro como o velho cavaleiro do sul, o grande chapéu de aba larga, gravata de tiras de couro, olhando sobre o seu vasto domínio como um coquetel de menta em uma mão e uma bengala dourada na outra. Um coquetel de menta em uma mão e uma bengala dourada na outra. Nessa época, as coisas materiais eram a base da felicidade na minha vida. Eu olhava para as pessoas por cima ou com desdém, dependendo do seu valor financeiro aparente. Depois de conseguir muitas dessas coisas materiais, a felicidade e a paz de espírito não vieram. O meu salário de comprador e um grande hospital não eram suficientes. Tornou-se necessário roubar para apoiar as minhas ambições materialistas. Os vendedores logo descobriram meu ponto vulnerável: vinho, mulheres e música. Começaram a suprir a minha demanda. Beber e festejar todas as noites logo me tornou um destroço físico. Ao final de 1954, fui apresentado por um vendedor a um pequeno baratinho chamado codeína, para ficar com um hálito limpo. Alguma coisa estava mudando em mim a cada momento, a cada dia. Eu tinha 21 anos de idade, já era um adicto a todo vapor. Encontros rotineiros com adictos e alcoólatras no hospital me convenceram de que eu era único. Nunca iria me tornar como eles. Os padrões e expectativas que coloquei para mim, e mesmo para outros, eram altos demais para serem alcançados. Toda a minha personalidade tornou-se pensamento negativo a escapismo. A voracidade me comedia a estudar e experimentar drogas. Isso pode ter salvado a minha vida enquanto eu estava usando. Eu tinha medo de certas combinações ao tentar me chapar. Os anos 60 chegaram e eu decidi que precisava de uma mudança. Deixei o hospital para o que eu achava que eram... Deixei o hospital para o que achava que eram pastagens mais verdes e comecei a viajar. A vida era um inferno. Aquele velho ninho de negativismo me acompanhava onde quer que eu fosse. Trabalhos vieram e foram até que não vieram mais. As estadias em cadeiras de hospitais ficaram mais frequentes e longas. Em 1973, entrei para uma instituição mental e fui acorrentado como um animal. Meus psiquiatras, a quem eu constantemente enganava ao longo dos anos, sabiam do meu problema com álcool, mas não de minhas outras adicções. Sugeriram-me que eu tentasse um programa de 12 passos. Minha família estava disposta a tentar qualquer coisa, então lá fui eu, com todos os motivos errados. As pessoas eram gentis e prestativas comigo, então eu comecei a usá-las do mesmo modo que eu tinha usado outras tantas em toda a minha vida. Eles nunca tinham me visto limpo e seco, então é como iriam saber que eu estava usando. Eu era muito cuidadoso em não falar muito sobre qualquer assunto para que não ficassem desconfiados. Engano e negação eram os jogos que eu jogava. Quase me mataram. Neste ponto, eu tinha saído das drogas pesadas e tinha passado para os calmantes, estimulantes e alteradores de humor. As pessoas pareciam alegres e sóbrias e eu logo ficava pensando: o que será que elas estavam usando? Não acredito que naquela época houvesse um fragmento de honestidade em mim. Disposição para mudar nunca passou pela minha mente. Jogo, mulheres e usos eram meu barato. Por mais 3 anos, vivi voltando desesperadamente, sem esperança ao uso. Depois, retornando ao programa. Depois de ouvir sobre o conceito de um poder superior e sobre uma maneira de viver espiritual, eu sabia que as drogas não eram para mim. Houve tempos em que um Deus havia sido dado graciosamente a mim pelo ambiente, mas eu não entendia esse Deus. Sabia que esse Deus não iria querer saber de alguém como eu. Houve momentos nos quais tentei me identificar, mas sempre parecia estar faltando alguma coisa. Sinceramente, penso que mesmo que os meus sentimentos parecessem ser como os de outros, parecia faltar uma compreensão mais profunda da qual eu precisava. Como eles tentaram e que Deus abençoe eles por isso. Não havia adictos em recuperação na área de nada de NA. Procurei pessoas com dependências em outras drogas e finalmente encontrei uma moça no grupo. Ela tinha passado 10 anos indo e voltando sem sucesso. As coisas até melhoraram um pouco. Não houve comigo nenhuma prisão ou permanência em hospitais por um período de 2 anos. Então, no outono de 1975, tudo se esfacelou novamente. Voltei para o hospital, só que trocando o álcool pelas pílulas. E eu estava de volta ao velho paradoxo. Então, uma série de eventos começou a mudar a minha vida. Havia conversas sobre me colocar em uma instituição estadual. Então, uma espécie de eventos começou a mudar a minha vida. Havia conversas sobre me colocar em uma instituição estadual.
Minha família já não me queria do jeito que eu estava. Numa tarde, 2 membros do programa vieram para me ver e ambos disseram a mesma coisa, que eu não era louco, que era para eu voltar e para não usar e pedir ajuda. Minha madrinha, que havia se demitido do meu caso por diversas vezes, me pegou e levou a uma reunião. A garota que foi junto conosco no carro partilhou naquela noite. Ela falou sobre o Deus da sua compreensão. Sentado ao lado da minha mulher naquela noite, eu comecei a ver onde tinha perdido o barco. Voltei àquele quarto escuro e agradeci a Deus por aquelas pessoas, porque de alguma maneira eu sabia que elas se importavam. Embora elas não entendessem muitas coisas sobre mim, me deram tempo de suas vidas e não pediram nada em troca. Eu me lembrei do 11º passo do programa e pensei que talvez, apenas talvez, se eu pedisse pelo conhecimento da sua vontade em relação a mim e o poder de realizá-la, ele poderia me ajudar. Eu criei coragem, mas sabia que não era honesto e adicionei: PS, por favor me ajude a ser honesto. Seria bom poder dizer que saí daquele hospital e que nunca mais usei, mas as coisas não foram bem assim. Foi quase como todos os outros confinamentos que experimentei. Eu saí daquele hospital com exatamente aquilo que eu tinha entrado, eu mesma. O dia de ação de graças, o Natal, o Ano Novo, passaram como um aceno, um piscar de olhos ou um balançar de cabeça. E eu continuava a rezar. Tudo ficou pior. Minha família me expulsou no dia seguinte ao Ano Novo. Eu sabia que era inútil, mas ainda estava perdendo por honestidade. Mais ou menos no dia 5 de janeiro, eu comecei a diminuir as pílulas que estava usando. Não foi nada agradável, mas hoje eu sei que todo aquele sofrimento era necessário. Rezar e me humilhar tinham se tornado minhas obsessões. Eu sentia que essa era a minha última chance. Tomei a minha pílula, pico, etc. em março, minha última pílula. Pela graça de Deus eu estava limpo. As pessoas começaram a me dizer: olha o que você conseguiu, e eu comecei a acreditar nelas. Fiquei achando tão bem que até convidei para sair de um drink. Que despertar duro, sair daquela bebedeira sem medicamentos, sem pílula nem nada. Pela primeira vez em mais de 21 anos. Por 5 dias, tremi, e quero dizer tremer mesmo. No 5º dia eu não aguentava mais. Eu me sentei no meu pequeno Volkswagen, então abaixei minha cabeça e disse para Deus: se isso é tudo da vida para mim, então não quero mais vida. A morte seria algo muito mais misericordioso. Já não faz mais diferença. Senti vir a mim uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu não sei quanto tempo durou, mas não importa. Aconteceu e é essa a parte mais importante. Desde então, eu tenho experimentado o mesmo sentimento de tempos em tempos. Foi como ser trazido da escuridão para a luz. Deus não me deixa ficar na luz do sol por muito tempo, mas Ele me ajudará se eu escolher ficar no crepúsculo. Sair daquele carro, um homem livre. Não me dei conta disso por um bom tempo, mas desde aquele dia eu não tive mais vontade de usar. Um Deus da minha compreensão me enviou honestidade suficiente para iniciar o caminho certo. Eu voltei ao programa e novamente eu cometi um erro. Mantive a minha boca fechada com a intenção de deixar os vencedores me ensinarem como me manter limpo. Hoje eu sei que para mim eu tinha trilhado um caminho diferente pela dicção e que por este programa eu tinha que partilhar um caminho diferente. Eu tinha que aprender sobre mim. Por quase 2 anos nesse programa, vi pessoas irem e virem com suas adicções que não o álcool. Uma noite em Birmingham, eu estava partilhando com um grupo também falando de drogas, quando um homem se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ele falou do seu filho e de sua filha que estavam em algum lugar dependente de drogas, e ele disse: certamente, Deus tem que ter um programa para pessoas como eles. Ao longo de todo o caminho na volta para casa, aquela noite, eu conversei com uma garota usando drogas, uma colega da minha esposa. O telefone nos deu respostas através de novos amigos em Narcóticos Anônimos no estado de Geórgia e de Tennessee. Uma visita para partilhar em Chattanooga provou ser uma bênção. Diversas pessoas vieram de Atlanta, incluindo um rapaz da cidade de Marietta que ficava dizendo para as pessoas que ele as amava. Eu tinha 44 anos de idade naquela época. Essa foi a primeira vez que um homem me disse que amava. Por alguma razão inexplicável, eu também senti o seu amor. Uns 2 meses mais tarde, nós fomos a Atlanta e encontramos uma repetição da nossa primeira viagem. Queria tanto dar e sentir do mesmo modo que essas pessoas. Ao final do baile, naquela noite, ouvi algo numa conversa que foi mais ou menos assim: se você quer o que nós temos, vai ter que praticar os passos. Voltei ao Alabama e comecei a praticar os passos. Aprendi sobre mim, encontrei um Deus da minha compreensão. Confiar em Deus, limpar a casa, ajudar os outros, explica da maneira mais simples o que eu consegui. Passei muitos anos procurando por algo na virada da esquina ou alguém descendo a rua que me daria felicidade e paz de espírito. Hoje, através dos passos em NA, encontrei uma solução. Preciso me manter honesto comigo mesmo. Preciso me manter de mente aberta o suficiente para mudar e ter boa vontade de aceitar o amor de Deus por mim através de outros membros de NA. Sou muito grato aos nossos irmãos e irmãs da Geórgia por sua tolerância e apoio durante o nosso primeiro ano no programa do Alabama.
Eles praticamente me apadrinharam naqueles primeiros dias. Só o fato de saber que eles estavam lá já era muito confrontante. Muitas vezes, eu telefonei para o meu amigo e Marieta, desanimado, dependendo de como as coisas estivessem ocorrendo. Ele sempre parecia ter a resposta. Mantenha a porta aberta, Deus faz o resto. Grupos de NA agora floresceram em diversas cidades e agora aquelas pessoas estão me apadrinhando por seu crescimento em NA e pela graça de Deus. Finalmente, eu tenho todas as coisas que preciso, mas sem a ajuda de Deus eu me esqueço onde as coloquei. Tem uma coisa que eu sinto que posso doar para que cada adicto possa utilizar. Eu amo a cada um de vocês e o mais importante, Deus também ama vocês. Eu descobri esse amor maravilhoso programa de NA através da graça de Deus e de vocês. Juntem-se a nós. Funciona. Nessa história publicada originalmente no livreto branco e adicionada ao texto básico da segunda edição, uma mãe aprende a poder sair do medo paralisante da adicção e mudar a sua vida completamente. Ela reivindica o seu lugar enquanto mulher no NA e espera que um dia mais mulheres encontrem recuperação. Mãe medrosa. Eu pensava que um adicto era uma pessoa que usava drogas pesadas, alguém que vivesse nas ruas ou na cadeia. Meu padrão era diferente. Eu conseguia minhas drogas com um médico. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas ainda assim tentava acertar no trabalho, em meu casamento e na educação dos meus filhos. Eu realmente me esforçava. Começava fazendo as coisas bem e não falhava. Então falhava. Continuava dessa maneira e a cada vez me parecia que seria para sempre. Parecia que nada iria mudar. Nunca. Eu queria ser uma boa mãe, queria ser uma boa esposa, queria me envolver na sociedade, mas eu nunca me senti parte dela. Passei 12 anos dizendo aos meus filhos, desculpem, mas dessa vez vai ser diferente. Ia de um médico para outro pedindo ajuda. Procurei aconselhamento, sentindo que tudo ficaria bem agora, mas por dentro ainda dizia que está errado. Mudava de emprego, mudava de médicos, mudava de drogas, tentava livros diferentes, regiões e as cores do cabelo. Mudei de uma área para outra, mudei de amigos, mudei a mobília. Saí de férias e também permaneci escondida em casa. Tantas coisas que através dos anos e constantemente sentindo que estava errado e que era diferente, que eu era um fracasso. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu gostei da hora em que me apagaram. Eu gostei da sensação causada pelas drogas que me deram. Era uma sensação de que nada que estivesse acontecendo à minha volta me importava e que realmente eu nem queria saber. Todos esses anos de tranquilizantes me deram a sensação de que nada era realmente importante. Perto do final, as coisas ficaram tão embaralhadas que eu não tinha certeza do que era e do que não era importante. Tremia por dentro e por fora, e as drogas não ajudavam. Eu continuava tentando, mas muito pouco. Eu tive que largar o emprego e eu estava tentando voltar, mas eu não conseguia. Eu ficava no sofá com medo de tudo. Pesava 47 quilos e tinha feridas nos lábios e no nariz. Tinha diabetes e tremia da maneira que tinha dificuldade em colocar uma colher na boca. Sentia que estava tratando de me matar e que as pessoas à minha volta estavam tratando de me machucar. Tive um colapso físico e mental. Tinha acabado de me tornar avó e não conseguia me comunicar nem como criança pequena. Era quase um vegetal. Queria fazer parte da vida, mas eu não sabia como. Uma parte de mim dizia que era melhor estar morta e outra parte de mim dizia que deveria haver uma melhor maneira de viver. Quando comecei o programa de NA, houve muitas pessoas que sugeriram somente coisas cotidianas para eu fazer, como comer, tomar banho, me vestir, sair para caminhar e ir a reuniões. E elas me diziam, não fique com medo, todos nós passamos por isso. Fui a muitas reuniões ao longo dos anos. Uma coisa tem permanecido comigo. Algo que eles me disseram desde o início. Beth, você pode parar de fugir. Pode ser qualquer coisa que você quiser fazer, qualquer coisa que você quiser fazer. Desde que entrei no programa, eu tenho escutado e observado muitas pessoas e as tenho visto atravessar muitos altos e baixos. Tenho utilizado os ensinamentos que senti serem os melhores para mim. Foi necessário mudar a minha área de trabalho e eu estou frequentando a escola. Eu tive que aprender tudo até o nível do escolar primário. Tudo tem acontecido lentamente para mim, mas é muito recompensador. Também decidi que preciso me conhecer melhor antes de poder ter um relacionamento com um homem. Eu estou aprendendo a me comunicar com as minhas filhas. Estou tentando muitas coisas que sempre quis fazer durante anos. Tenho sido capaz de lembrar muitas coisas que eu tinha empurrado para fora da minha mente. Eu descobri que a Beth não é aquele grande amontoado de nada, mas sim alguém, algo que realmente nunca parei para ver ou ouvir. Em 1º de abril será o meu primeiro aniversário em NA. Quem diria? Uma coisa dessas no dia da mentira. Pediram para que eu atualizasse a minha história. Nesse 1º de abril será o meu aniversário de 10 anos. E eu penso, onde eu estive e será que realmente cresci? Eu sei que me casei. Às vezes gostaria de dizer que amo muito carinhosamente meu marido e há momentos em que é difícil dizer isso.
Expressar um sentimento profundo por qualquer pessoa que tenha sido uma coisa uma coisa muito difícil para mim. Sinto como se esse sentimento fosse ser tirado de mim, ou que ele fosse me magoar ou rir de mim ao ouvir. Isso já aconteceu algumas vezes, mas ainda o amo e não chegou a ser uma coisa assim tão grande e esmagadora. Eu estou aprendendo a não colocá-lo ou a mim mesmo em um pedestal. Se estiver esperando muito dele, isso significa que é melhor eu dar uma olhada mais de perto em mim mesma. Há momentos em que conseguimos conversar e há momentos em que demora um tempo até que possamos conversar. Como seria entediante se nós dois pensássemos da mesma maneira e tudo ocorresse suavemente ou se brigássemos constantemente. Ainda tenho impulsos de fugir de casa e talvez voltar para as ilhas ou para Michigan. Tenho vivido no mesmo lugar quase 4 anos. Acho que isso é um recorde para mim. Ainda fico mudando a mobília de lugar. Adoro isso, queria pôr rodinhas em tudo, seria bem mais fácil também. Ainda não entendo os homens. De vez em quando eu digo pro meu marido que eu sou uma mulher que precisa ser levada ao cinema ou a algum lugar. Eu estou aprendendo a verbalizar as minhas necessidades para outra pessoa. Também vou ao cinema sozinha de vez em quando. Há 2 anos atrás, eu me formei no ensino médio. Adoraria me formar na faculdade. Talvez em algum momento no futuro. Todo mundo precisa de algum desejo para o futuro. Minha filha, meu genro, minha neta me deram violino no Natal. Quando eu estava na escola primária, tive aulas por um tempo curto. Minha escola parou de dar essas aulas e levaram violino e eu nunca me esqueci disso. Esse ano recomecei vagarosamente a ter aulas e fiquei obcecada. Eu estava tendo aulas com 2 professores e estudando em 3 livros diferentes. Eu me perguntei olhando para os livros dizendo, onde é que eu estou? Ainda assim voltei a ter um só professor e apenas um livro. Fui operada de uma mama e uma parte dela foi removida. Não vou dizer que isso é fácil porque não foi, mas fui muito mais sortuda do que outras. Eu tinha um programa de NA e as pessoas para conversar comigo sobre isso. Não posso dizer que minha vida tem sido uma dança alegre no meio das tulipas, porque isso não é realidade. Posso dizer que minha vida está ficando melhor agora e que eu estou mais aberta para olhar e entrar na realidade. Com o mundo em tanto tumulto, sinto que fui abençoada de estar onde estou. Vejo como a NA cresceu. Estamos na Alemanha, Austrália, Inglaterra, Escócia, Itália, Brasil e etc. Talvez um dia alcancemos os países que são tão difíceis de chegar. Disseram-me que há muitas mulheres com muito tempo no programa. Fico surpresa quando ouço isso. Eu simplesmente achava que elas talvez tivessem se mudado para outras cidades dos estados. Talvez até para algum desses países que são difíceis de chegar. Quando uma mulher quer realmente uma coisa, cuidado, ela pode promover o céu ou o inferno. Uma das primeiras coisas que me disseram foi: ninguém mais neste mundo sabe o que você quer a não ser você mesma. Se você quiser sobreviver neste mundo, é melhor você fazer o que é certo para você, porque ninguém mais irá fazê-lo. Eu dou topadas e me machuco e chupo o dedão dedão de vez em quando, mas com certeza eu fico mais forte a cada vez. Eu tenho uma cadela que se chama Baba Wawa e ela é muito pequena. Ela era muito pequena quando minha filha me deu. Minha filha falou: mãe, aqui está uma cadelinha, ela nunca vai crescer muito. Bem, ela ficou muito grande e me surpreende de vez em quando. Ontem à noite, ela tentou brigar e ela era ainda uma filhotinha, mas ela já sabe se defender. Acho que ela é como eu cresci mais do que percebi. E diferente de Baba Wawa, sou conhecida por ultrapassar a cerca e correr atrás daquilo que quero. Também me conhecem por derrubar as cercas. Tenho a sensação de que há mais coisas para dizer, mas quem consegue colocar tudo de 10 anos no papel? Prefiro passar o meu tempo vivendo a vida do que escrevendo sobre ela. Tenho sido ativa em NA, atendendo telefones, digitando e trabalhando em diferentes áreas. Vou a reuniões e falo, e ainda me sinto esquisita e estranha. Às vezes eu sou uma criança toda hiperativa, outras vezes passa tão suavemente que eu nem me lembro do que aconteceu ou do que eu disse. Mas eu me sinto bem. O que eu estou tentando dizer é: graças aos céus, nada é tão ruim como costumava ser, e ainda há muito mais do que deveria haver em minha vida. Através da Irmandade de Narcóticos Anônimos, este adicto encontrou liberdade atrás das grades. Essa é uma história da nossa primeira edição: Prisões, Instituições e Recuperação. Cheguei a narcóticos pela primeira vez no presídio estadual. Era a minha 3ª pena na prisão em um período de 7 anos com apenas alguns meses por vez nas ruas. Uma noite, ouvi que estava acontecendo uma reunião que tinha alguma coisa a ver com drogas. Bom, eu poderia me identificar com isso, então decidi conferir. Senti algo que me manteria fora da cela por algum tempo. Eu me lembro de como estava confuso ao sair daquela primeira reunião. De volta à cela, fiquei remoendo todos aqueles anos de entrar e sair de cadeias e todas as coisas pelas quais passei para ficar doidão. Mais que tudo, percebi o quanto estava cansado de viver esse tipo de vida.
Esse grupo chamado Narcóticos Anônimos parecia ser um pouco demais para mim. Disse a mim mesmo que eu não era um viciado pesado. Era apenas um cara que gostava de ficar doidão todos os dias e um ladrão que não conseguia se manter fora da cadeia. Mesmo não vendo o NA como solução para minha loucura, naquelas primeiras reuniões ouvi e continuei voltando. Ouvi algumas coisas com as quais me identifiquei e por isso continuei voltando, Ouvi pessoas em NA dizerem que não usavam mais drogas nem mesmo maconha. Eu escutei. Eu queria com certeza acabar com todas as situações insanas da minha vida, mas eu não pensava em parar com todas as drogas para conseguir isso. Acreditava que eu precisava aprender a lidar melhor com as drogas. Alguns membros de NA que vinham à prisão para partilhar essas reuniões já tinham sido internos. Eles atribuíam a mudança às suas vidas e ao apoio de Narcóticos Anônimos. Um adicto partilhando e ajudando outro adicto. Gostei de ouvir essas pessoas contarem como tinha sido e como está sendo hoje. E logo senti uma verdadeira afinidade com a dor pela qual todos nós tínhamos passado. Comecei a respeitar essas pessoas NA que falavam como encontraram uma maneira de viver sem drogas, álcool e cadeias. Eu continuei a me endoidar na instituição de qualquer maneira que pudesse. Enquanto isso, assistia às reuniões de NA regularmente. Os companheiros me diziam para continuar voltando, aconteça o que acontecer. Então eu continuei. Com certeza era bem melhor do que a conversa no pátio. Logo fui transferido para a pré-soltura, uma prisão de segurança bem mais reduzida. Eu já tinha estado lá antes e tinha sido um pego fumando maconha, razão pela qual fui mandado para um presídio com mais segurança. Agora, enquanto eu arrumava meus pertences para essa transferência, me lembrei de quanta confusão já tinha me metido naquela instituição, só para usar drogas. Lá, o chefão me conhecia, e eu estava bastante nervoso só de pensar em ser observado a partir do momento em que descesse do ônibus. Eu já estava pensando em ficar doidão assim que pudesse. Fiquei paralisado de medo por dentro, sabendo o que ia acontecer se fosse pego novamente. Fumei um baseado naquela manhã antes da longa viagem de ônibus. Eu não sabia na hora, mas aquele seria o último. Eu estava cansado dessa droga e da vida institucionalizada. Mas naquele momento eu acho que não estava cansado bastante, porque ainda estava usando quando ia para reuniões. Eu tinha uma decisão de tomar aquela viagem de ônibus que estava sendo paga pelo Departamento de Execução de Pena. A decisão que tomei naquele dia foi principalmente por medo e por algumas das coisas que eu ouvi nas primeiras reuniões de NA. Lembro de estar naquele ônibus, passando pela estrada, com correntes presas na minha cintura e grilhões nos meus pés, olhando desconfiado para o guarda ressentido atrás da grade como uma espingarda, olhando pela janela, enquanto os quilômetros de liberdade passavam por mim e me perguntava por que eu não ia poder fazer parte daquele mundo. Ficar doidão não aparecia mais certo, mas pensar em não usar nada era algo certamente muito estranho. Que alívio descobrir mais tarde que era mais fácil fazer isso um dia de cada vez. Ao chegar naquela prisão, eu fui recebido por um interno que era membro de NA. Eu conhecia das reuniões e nós dois íamos e assistíamos na outra cadeia. Ver a sua cara foi realmente algo que fez diferença ao chegar, pois eu sabia que ia ter dele o apoio que me ajudaria a conseguir. Nessa prisão, continuei a Irmandade e me tornei ativo na parte do serviço do programa dentro da instituição. Durante os últimos 6 meses da minha pena, eu acordava de manhã e dizia, só por hoje não vou usar nada. E andava na instituição junto com outras pessoas para me manter afastado da tentação. Havia muitas oportunidades de usar, portanto não foi nada fácil, mas eu tinha o apoio da Irmandade NA. Certa vez me deixaram sair para assistir uma reunião de NA fora da instituição, o que fez com que eu valorizasse ainda mais a Irmandade do lado de fora. Pela primeira vez eu comecei a frequentar as reuniões limpo e algo aconteceu. O programa começou a funcionar. Hoje eu sei o que faz o NA funcionar. A gente realmente entende porque o programa só pode funcionar quando estamos em abstinência completa de todas as substâncias alteradoras da mente. Eu também estava começando a entender o que significava se importar. É ajudando uns aos outros que nós conseguimos. Senti que a única pessoa que realmente me entendia era outro adicto e que a única pessoa que podia me ajudar era um adicto limpo. Estava tão orgulhoso de poder ficar de pé diante do grupo na prisão e anunciar que tinha 90 dias limpos. Senti orgulho e não fazia parte da minha vida antes de NA. Era um alívio tanto não ter que dar um jeito de conseguir drogas lá no pátio e fazer de tudo para ficar doidão. Eu tinha cumprido a pena e assim com certeza isso me fez sentir ótimo. Seguindo os conselhos que os membros de NA me deram, tomei a decisão que foi a segunda decisão mais importante que já tomei em toda a minha vida. Essa decisão foi a de ter alguém no NA, no portão para me pegar quando eu fosse solto. Uma pessoa que compreendesse o que eu precisava no meu primeiro dia fora, porque certamente não sabia naquele momento.
Quando volto às prisões hoje para levar a mensagem de Narcóticos Anônimos, sugiro aos internos que tenham um membro de NA no portão quando saírem. Ouvi tantos dizerem eu vou lá conferir, mas eu tenho que fazer isso ou ir àquele outro lugar primeiro. Não se iluda, você pode morrer primeiro se você é um adicto como eu. Aquele primeiro dia fora foi tão correto. Fui levado para uma casa onde os membros de NA estavam me esperando. Um companheiro me deu um novo caderno de endereço com o número de telefone anotados e disse: me dê o seu antigo caderno de endereço. Você não precisa mais do seu caderno antigo com os velhos contatos. Outro companheiro me levou até seu armário e me deu algumas roupas. Eu fui a um monte de reuniões daquele dia. Certamente recebi o amor e o carinho que tanto precisava, o que pareceu compensar por toda a atenção que fez falta enquanto eu estava trancado ao longo dos anos. Recentemente, um dos muitos benefícios para mim foi ter a chance de ficar diante de um juiz da Suprema Corte para receber meu certificado de reabilitação. Nunca pensei que ia ficar diante de um juiz por essa razão. E eu sou muito grato porque eu pude ir além da irmandade para buscar o apoio de que preciso. Estou falando de Deus. O que quero dizer é um Deus da minha compreensão, com quem eu posso falar quando preciso de uma força superior. O Deus que encontrei em Narcóticos Anônimos. Então, se você está em uma cela lendo isso, minha mensagem é para você. Se você está pensando se as drogas ou o álcool ou ambos estão estragando sua vida, descubra onde tem uma reunião de NA em sua instituição e vá lá conferir. Você pode estar salvando sua própria vida e pode aprender de um jeito melhor. Se um adicto pode conseguir, outro também pode. Ajudamos uns aos outros em Narcóticos Anônimos. Ficamos por aqui e até a próxima leitura. Um beijo!